Querido Deus e bom Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque sem Tu nós não somos nada. Deus continua nos abençoando como igreja, como família, que hoje a Tua palavra, Senhor Jesus, como de sempre fala com cada um de nós. Deus nos ilumina, nos dá força para prosseguirmos nessa caminhada que é tão difícil, esse mundo tão difícil para viver. Mas com a ajuda de Deus, tudo é possível para aquele que crê, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, mais uma vez, muito obrigado para pregar na Shalom, uma igreja bem doutrinada, bem ensinada, não é fácil. Mas como a obra é do Senhor, eu creio que Deus vai me dar a capacidade e a graça de falar algo que realmente Deus quer que todos nós aprendamos. Amém? De repente eu falo alguma coisa que você não entendeu. Talvez, com certeza, eu falo em crioulo. Tem a Bete aqui, tem a Socorro aqui. Aí elas podem me ajudar na tradução. Amém? Só para completar o que a Socorro falou aqui, de fato, o ano de 2019 foi ano de grandes desafios, mas também de grandes conquistas. Eu falo sempre, quando as pessoas olham para mim, eles sempre perguntam, já vai para o lado negativo das coisas. Como é que é lá? E aí? Fala de coisas só ruins. Pergunta, quer saber. A curiosidade de muitas pessoas é saber algo ruim, algo que não é bom. Mas nós estamos lá não por causa de coisas que não são boas. Estamos lá porque tem vida de pessoas naquele lugar. E isso que é o nosso objetivo, e isso também eu creio que é o objetivo da igreja aqui. Amém? Para de perguntar para mim coisas ruins. Fala de coisas boas, coisas positivas. Amém, igreja? Uma coisa, se você quer que eu fique aborrecido com você, me chame de haitiano. Eu não gosto de ser chamado de haitiano. Eu sou guinense. Amém? É melhor você perguntar para mim de onde você é. Então, e a Socorro já falou aqui, tivemos esse apoio desse pessoal dos países da língua portuguesa. Graças a Deus concluímos a obra para a glória e honra do nome do Senhor. Fizemos uma documentação com eles, não tem nada que no futuro eles possam reclamar o direito daquele prédio. Então fizemos a documentação e tudo está legal. Amém? Compramos quase todas as cadeiras que estão lá, nós compramos para que as coisas se tornem legais e futuramente que não tenha confusão. E ainda este ano o presidente da República deu 5 toneladas de arroz para a escola lá. Shalom. Amém? Isso é bênção de Deus. Então, quase distribuímos aquele arroz, 25 quilos de arroz para cada membro da igreja Shalom lá. E ainda sobrou muito arroz. Mas Deus é bom. E Edilson é chamado lá de engenheiro. Todo mundo chama ele de engenheiro lá na cidade de Bubaque. Pastor engenheiro. Está bem. Hoje vamos falar sobre Jacó, o homem com a promessa de Deus. Eu creio que todos nós aqui temos uma promessa de Deus. Cada um do seu jeito. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Eu vou ler só do versículo 20 a 22. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Jacó também fez um voto. Se Deus for comigo
e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for comigo, e se o Senhor for o meu... versículo 21. De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como travesseiro será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Amém? Quando fala de Jacó como usurpador. Quando nós falamos de Jacó, já pensamos nas coisas ruins que ele fez, o passado dele. Mas uma coisa é certa, Jacó sabia o que ele queria. Jacó sabia como ele conseguiria as coisas. E Jacó lutou com os homens, Jacó lutou com Deus e venceu. Mas por que isso aconteceu? Porque Jacó tinha uma promessa. Irmão, quando nós temos uma promessa, se a promessa é de Deus, então devemos lutar para que isso aconteça. E a profecia já tinha profetizado muito antes de Jacó nascer. Foram profetizados antes de Jacó nascer e depois de Jacó ter nascido. Essa profecia, ele serviu como um marco na vida de Jacó. E a profecia gera sempre a promessa. E a promessa é sempre imutável. A promessa de Deus não muda. O juramento também de Deus não muda. Por causa das circunstâncias da nossa vida, o que Deus prometeu para nós, Ele vai cumpri-lo. Por exemplo, nós estávamos lá construindo igreja, escolas. Eu creio, não é desejo da Socorro ou do Jorge, mas eu creio que era o desejo, era a vontade, era a promessa que Deus já tinha feito para aquele povo, que um dia ele ia ter escolas, igrejas, e hoje está tornando uma realidade, independentemente de circunstâncias em que vive aquele povo, conhecendo ou não conhecendo a Deus. A promessa de Deus não muda. Não muda. Agora, Jacó sabia qual era o valor de ser um filho primogênito. Ele não era. Só que a profecia já tinha dito: o maior serviria o menor. Então era uma profecia. Não ia mudar. Apesar de Jacó escolher outros métodos, talvez não apropriados, mas a promessa de Deus não muda. Ele escolheu outros caminhos. Então, um filho primogênito, ele tinha dupla herança. Qualquer filho primogênito em Israel tinha dupla herança. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Um filho primogênito também em Israel, ele tinha direito para liderar os seus irmãos. Gênesis 27, 29 a 40. Um filho primogênito em Israel era a propriedade exclusiva do Senhor. Pertencia a Deus. Êxodo 13, 2. Um filho primogênito era abençoado pelo pai,
Gênesis 27, 29 a 31. Portanto, podemos dizer que Jacó era programado para ser um vencedor. Quando você é abençoado do Senhor, quando você é um eleito pelo Senhor, você está programado para ser um vencedor na vida. Mas você precisa ter essa consciência. Você precisa não ficar de uma forma passiva, mas você tem que lutar para que isto aconteça nas nossas vidas. Esaú desprezou isso. Esaú não teve essa consciência. Trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Ou seja, deixou as coisas carnais, os desejos dessa vida, o levasse a trocar pelas coisas espirituais. E Jacó comprou a primogenitura com um prato de lentilhas. Não troque as coisas de Deus, as coisas espirituais, pelas coisas desta vida. Não faça isso. Deixe Deus te guiar. Porque você é um primogênito de Deus. Com isso, Deus tem a recompensa para cada um de nós. Amém? Então, primeiro, depois dessas coisas acontecerem, a história mostra que Jacó teve problema com Esaú por causa da primogenitura. Quando ele comprou, aí teve um clima entre os dois que não era favorável. Amás chamou ele, mandaram ele embora, para ir para um outro lugar, para evitar da cólera de Esaú. E nessa jornada, eles recomendaram a Jacó a procurar uma esposa para ele. E ficasse lá até a ira de Esaú ficasse aplacado. Então, nessa jornada, Jacó dormiu, depois teve uma visão, vindo a escada, subindo, os anjos subindo e descendo, essas coisas todas. Depois dele acordar, ele fez um voto para o Senhor. Primeira coisa que ele falou: se Deus for comigo nesta jornada. Irmãos, eu acho que nós devemos aprender muita coisa com a vida de Jacó. Nós estamos numa jornada. Nós estamos vivendo nesta vida, mas estamos numa jornada. Jacó estava indo para uma terra distante, que ele nem conheceria. Jacó estava à procura de uma esposa que ele nem sabia como era, quais as dificuldades que ele ia enfrentar. O futuro. Jacó falou: se Deus for comigo nesta viagem. O que Jacó estava pedindo? A segurança de Deus. Qualquer projeto, qualquer coisa, qualquer trabalho que você pretende fazer ou está fazendo, peça a segurança de Deus para a sua vida. Segurança é o quê? Segurança é a necessidade de estabilidade emocional e econômica. Jacó foi emocionalmente bem-sucedido porque casou com Leia, com Raquel e mais duas servas, Bila, Zilpa. Depois disso também, economicamente, Jacó teve gados, teve rebanhos, teve jumentos, camelos, servos e servas. Por quê? Ele pediu a segurança na sua jornada. Não faça nada sem pedir a orientação de Deus. Não acha que a sua capacidade, a capacidade intelectual, o seu esforço de dia a dia é capaz de te manter, te dar a segurança. Mas a nossa segurança vem de Deus. Jacó sabia disso.
se o Senhor me der a segurança. Senhor, por favor, me dê a segurança nessa viagem. E Deus deu a segurança para Jacó. Final dessa semana, recebemos uma notícia muito triste. O homem que nos recebeu, o homem-chave para nos receber na ilha de Caravela, faleceu. Ele nos deu uma extensão de terra onde nós construímos a escola, a casa, a igreja. Infelizmente, ele faleceu. Era uma pessoa-chave na comunidade. Nós precisamos orar. De hoje para frente, voltando para lá, não sabemos como a população pode reagir conosco. Era uma pessoa muito inteligente, que Deus preparou para nos receber lá em Caravela. Não pagamos nenhum centavo. Só que lá tem um problema. Quando vende um espaço, tudo que é plantado é do dono, continua sendo do dono. Tem mangueira, é do dono. Tem cajueira, é do dono. Tem palmeira, é do dono. Você não mexe. Então, lá tinha plantação de caju, dava problema para nós. Mas como a lei lá, os costumes, o chão é nosso, o que está no chão é deles. Então, ele que nos protegia. Agora, ele faleceu, não sei como é que vai ser lá. Só a graça de Deus, mas eu creio que Deus vai nos abençoar e nos dar livramento por tudo isso. Amém? Normalmente as pessoas falam que Jacó trabalhou 7 anos para Leia, depois trabalhou mais 7 anos para Raquel. Na verdade, Jacó trabalhou 3 anos e meio. Por quê? Raquel trabalhou 14 anos e saiu com 4 mulheres. Trabalhou para Raquel, trabalhou para Lia, levou Zilpa e levou Bila, que futuramente foram esposas de Jacó. E não 14 anos, 3 anos e meio. Segunda coisa, então, em Lucas capítulo 12, versículo 20, Deus chama de louco as pessoas que fazem os planos e deixam Deus fora dos seus planos. Conta a história de um homem muito rico. Ele plantou e colheu bastante coisa. Ele falou consigo, eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer os celeiros maiores. E falou consigo mesmo, minha alma tem bastante para muitos anos. Agora eu vou regalar, eu vou viver em paz, descansando, porque eu tenho em abundância para muitos anos. A Bíblia chamou esse homem de louco. Não porque ele trabalhou bastante. Ele foi chamado de louco porque ele não contou com a ajuda de Deus para os seus planos. Quando você coloca Deus fora dos seus planos, você é um louco espiritualmente. Não deixe que isso aconteça com você. Você é um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, mas conte com a segurança de Deus em tudo que você faz na vida, você vai ter sucesso. Amém? Segunda coisa, Jacó pediu para Deus a sobrevivência. Quando ele falou, se o Senhor me guardar, e isso queria dizer a sobrevivência de Deus. A sobrevivência é a necessidade de continuar a existir. Isso é uma necessidade básica de todos nós. Ninguém quer morrer. Quem tem medo de cobra aqui? Ninguém tem medo de cobra aqui. Quem tem medo de leão aqui? Ninguém tem medo de leão aqui. Quem tem medo de câncer? Ninguém tem medo de câncer. Nós temos medo de deixar de existir. Porque você sabe, se foi picado pela cobra, eu vou morrer. Se eu morrer, eu vou deixar de existir. É isso que nós temos medo. De deixar de existir. Meus filhos, meus netos, meu cônjuge, minha empresa, minha casa, minha igreja, essas coisas. Temos medo de deixar de existir. Então, Jacó
sabia, também tinha esse medo, mas ele falou para Deus, pediu para Deus, fez um voto para Deus de sobrevivência. Peça a Deus a sobrevivência e Deus vai te dar isso. Então Jacó continua a existir porque Deus lhe deu uma descendência poderosa chamada Israel. Hoje ninguém fala mais o latim, ninguém mais fala a língua filistia, ninguém fala mais o arameu, ninguém fala o oiteu, ninguém fala qualquer outra dessas línguas antigas. Mas até hoje o hebraico é falado no mundo. E em Israel fala a língua hebraica, por causa dessa promessa que Deus fez a Jacó. Até hoje. Até hoje, nação Israel, com todos os problemas, as dificuldades que Israel passou, que conhecemos na história, até hoje Israel existe e continuará existindo. Amém? Porque é um povo de promessa. Você pode até deixar de existir, mas faça um voto com Deus para que os seus filhos, a sua descendência, não tenha fim, mas fim com o Senhor Jesus, o Cristo. Amém? Que possa ser próspero, que tenha uma vida abençoada em Deus. Isso é o maior legado que nós podemos pedir a Deus durante essa nossa existência. Amém? Moisés falou para Deus, se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair deste lugar. Porque Moisés era um homem poderoso, um grande profeta. Mas ele falou para Deus, Deus, se você não nos acompanhar nessa viagem, nós não vamos sair deste lugar. Não saia do lugar onde você está, sem ser acompanhado com Deus. Tudo que você faz, peça ajuda de Deus. E Deus vai te abençoar. Deus vai te acompanhar. Quando Deus está conosco, quando Deus nos acompanha, significa que nós temos segurança. Podemos sobreviver a qualquer intempério da vida. A qualquer situação da vida, nós vamos sobreviver, porque Deus está do nosso lado. Amém, igreja? Terceira coisa, Jacó falou, se o Senhor me der pão e água e roupa, pão e roupa, provisão. Jacó falou, é como Jacó dissesse para Deus, por favor, Deus, providencia pão e roupa para mim. O que é provisão? Provisão é uma necessidade de ser suprida. É uma reserva de um valor para atender às necessidades que se esperam. Necessidades que se esperam. Jacó estava esperando de uma necessidade de uma esposa. Ele precisava de Deus providenciar isso para ele. Provisão também a provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou grande probabilidade de ocorrência. Por exemplo, você com certeza é casado, mas o seu filho ainda não é casado ou não é casado. Com certeza tem uma despesa para isto. Com certeza vai ter. Talvez você pretende fazer umas férias. Isso é uma despesa já bem certa. Talvez você quer comprar uma casa no futuro. Também é uma despesa já bem certa. Então, o que você vai fazer como Jacó fez? Peça a provisão de Deus para essas despesas. Amém, igreja? Então, Deus vai te dar tudo o que você pediu para Deus. Deus fez isso com o povo quando eles estavam no deserto. Deus providenciou manã para eles. Deus deu água para eles.
Deus não os deixou no deserto assim. Deus providenciou algo para eles. Eu creio também, Deus já providenciou muitas coisas para nós, mas eu creio que nós ainda precisamos de muitas coisas. E Deus vai providenciar isso para nós, se nós o pedirmos. A quarta coisa é a autorrealização que Jacó pediu para Deus. Se Deus me ajudar e eu voltar em paz. Realizado. Eu conseguir o meu desejo. Eu conseguir o que eu quero. Se eu voltar em paz para a casa dos meus pais, isso é autorrealização, que todos nós queremos. Queremos ser realizados. A autorrealização é a necessidade de atingir os nossos objetivos. É um senso, e isso traga consigo senso de realização. É sentir realizado ou feliz. Jacó conseguiu atingir o seu objetivo, que era casamento. Além de casamento, ele foi abençoado com gado, com bois, com jumentas, com riquezas, com tudo. Ele sentiu auto-realizado. Ele se sentiu bem, feliz, alegre, voltando para a casa do seu pai. E por último, Jacó falou, reconheceu a Deus. E eu te darei o dízimo. Reconhecimento. Reconhecimento. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque quando este o abençoou. Nós, dando dízimo, ofertas, é uma forma de ser gratos para Deus por tudo que Deus fez por nós. Isso é uma demonstração de amor, de o que Deus fez por nós, mas muitas vezes damos para sermos abençoados. Abraão deu depois de ser abençoado, não deu para ser abençoado. Amém? Então, seja um homem, uma mulher determinado. Não deixe nada desta vida te tirar do foco, que é o principal, das coisas de Deus, que é Jesus, o Cristo. Gênesis, capítulo 31, versículo 3, para terminarmos. Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai dessa terra, volta para a terra dos teus pais. Deus se revelou outra vez a Jacó. Agora é o tempo de você. Já que você contou comigo durante essa sua jornada, agora eu sou o Deus de Betel. Betel, que significa casa de Deus. Agora é tempo de você voltar. Retorna. Porque todas as promessas que eu fiz para você já cumpriram e irão cumprir ainda. Amém? Tudo o que Jacó pediu estava dentro das necessidades básicas do ser humano. Segurança, que é a necessidade de estabilidade econômica e financeira. Sobrevivência, necessidade de continuar a existir. Provisão, que é a necessidade de as nossas despesas sejam atendidas. E autorrealização, que é a necessidade de atingir os objetivos que tragam senso de realização. Jacó conseguiu isso para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Amém.